Bem, irmãos, nosso videogame já ficando por aqui. Deus abençoe. Acompanhe a nossa igreja nas redes sociais e até a próxima. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tá quente, né, irmãos? Estamos esperando a nossa empresa Energisa, que chama? Manaus Energia. Amazonas Energia. Eles ficaram de colocar um cabo mais grosso ali, não tá comportando aí tudo que a gente usa aqui, e eles, em nome de Jesus, essa semana vai ser resolvido. Diga amém. Amém. Mas eu vim até sem o blaze, porque os dois que tá desligado é esses dois aqui da frente mesmo. Aí eu acho que atrás está um pouco melhor. Amém? Irmãos, próximo domingo, inclusive, né, a gente vai ter uma caravana aí que vai estar indo para Goiânia. Em dezembro nós temos uma caravana de homens, queremos levar aí 40 homens, diga glória a Deus. Conto com as irmãs aí para empurrar o seu marido, põe ele para ir conosco. Normalmente quem vai volta transformado, cheio do Espírito, e é um momento de comunhão entre nós, homens, precioso. Vai ser uma conferência só para homens. A de mulheres é em junho do próximo ano. Então são 3 conferências que nós participamos com a nossa mãe Videira Goiânia. Essa de junho que é de mulheres, em setembro tem a de jovens, e no início de dezembro nós temos a de homens. Inclusive temos um grupo, você pode estar entrando. Os irmãos chegaram, para os irmãos terem uma ideia, teve jovens que pagou R$650 ida e volta na passagem daqui para Goiânia, muito barato. Tem um milagre aí, o lugar mais barato, para os irmãos terem uma ideia. Eu sempre vou para São Paulo participar de reunião ali, porque o pastor Wilson é o que me acompanha diretamente, e às vezes eu compro para Goiânia e desço em São Paulo, porque é mais barato comprar para Goiânia, mesmo que tenha escala em São Paulo. Para nós é uma bênção, porque nós, como videira aqui, sempre estamos indo para Goiânia, e você pode estar comprando também, dando olhada aí, quiser entrar no grupo, vai ser precioso. Próximo domingo eu vou orar aqui com os jovens, pela caravana, uma grande responsabilidade. Estão indo alguns adolescentes também, nós temos que orar muito, e que esse grupo anda em bando o tempo todo. Já dei o recado para eles, não saem, vai no banheiro, vai todo mundo junto, não pode deixar só. Quando viaja assim de grupo, nós temos que ter muito cuidado. Eles conseguiram uma casa, vão ficar os 30 e pouco, tudo numa mansão lá, diga glória a Deus. Esses jovens são abençoados, glória a Deus por isso. Irmãos, próximo domingo começa, de domingo para segunda, começa o nosso jejum do semestre. Nós ainda deixamos ali para você, né? Tem irmãos que têm tirado foto ainda. Profetiza na vida do irmão que está do seu lado, fala para ele: esse é o ano da restituição na sua vida. É o ano da restituição. Eu quero mais. Quantos querem mais restituição? Diga amém. Estou feliz. Esse ano eu comprei uma casa, vendi meu apartamento em Goiânia, comprei uma aqui. E, de fato, restituição de Deus, e sempre maior. Tudo que Deus nos dá sempre é maior. Diga glória a Deus. Então, vamos orar, porque às vezes o que está prendendo você de receber as bênçãos de Deus é a sua pequena fé.
Então, quando a gente jejua, esses dias um irmão até falou, pastor, a gente jejua não é para Deus, né? Eu falei, não é para Deus não, mas é para você mesmo. Porque Deus, não é o seu jejum que muda Deus, não é sacrifício nosso que muda Deus. Quando a gente jejua, muda, fala por irmão que está do seu lado, é você aí, seu pedra, Deus vai te quebrar. Então, durante o jejum, a gente está ali buscando a Deus e sem comer. Eu sempre oriento os irmãos, o ideal é que você fique até da hora que acorda até 6 horas da tarde sem comer nada, e depois você entrega o seu jejum e aí você come, e aí no outro dia você começa de novo, e assim nós fazemos durante 3 semanas, irmãos. A Bíblia diz que tem demônios que só saem com oração e jejum. Então há guerras espirituais que nós entramos, que o jejum é fundamental, porque o jejum ele te tira desse natural e te leva a viver mais o sobrenatural de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que jejuar, irmão. Abra aí para os irmãos verem, quero ler um texto aqui com os irmãos em Marcos 9,15. Inclusive o tema do nosso jejum vai ser esse aí, movidos pelo Espírito. Essa vez nós não vamos fazer nas casas, devido às casas de paz. Nós estamos com 80 casas de paz, diga glória a Deus. Isso é poderoso, irmão. Só acho que o vídeo tem que passar mais rápido, porque como são 80, demora muito. Se for fazer um close em cada casa, o irmão está feliz, está empolgado conosco, mas o próximo, vamos acelerar aí o nosso vídeo. Mas nós estamos felizes e o mês que vem nós teremos 2 encontros e eu tenho certeza que famílias inteiras estarão ali e nós iremos abrir novas células a partir desse projeto. Diga glória a Deus. Estou feliz de ver vários jovens da nossa igreja, irmãos, que os pais deles abriram para a gente fazer, famílias que não são convertidas, e os filhos têm orado, alguns anos orando para o pai converter, e agora o pai abriu a casa. Eu quero profetizar que cada uma dessas casas de pai, nós veremos o milagre da salvação, transformação, libertação, restauração dessas famílias, prosperidade, diga glória a Deus, isso é poderoso. Todo ano nós queremos fazer esse projeto, porque nós temos ganhado muitos jovens para o Senhor, muitos adolescentes, e aí eles são a nossa isca, nós ganhamos eles e depois nós entramos na casa, e aí nós vamos ganhar a família inteira. Levanta a sua mão e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Deus sempre quer salvar a família. Nós temos vários testemunhos aqui na igreja também, de crianças que vieram primeiro e depois trouxeram os pais. Isso é poderoso. Nós vamos crescer de todos os jeitos, porque nós estamos aqui para viver esse propósito, diga amém. E aqui Jesus fala assim, Jesus estava ali tendo um impasse com os discípulos de João Batista. Eu não entendo isso, porque João Batista falou que eu diminua e que o Senhor cresça, e João Batista não diminuiu, não parou, continuou com o discípulo e continuou ali. Ele não entendeu que era para ele de fato parar, né? Às vezes acontece muito isso conosco, a gente fala, mas não vive, né? A gente tem uma intenção, mas fica sempre só naquela intenção. É importante nós nos posicionarmos, e aqui deu um conflito entre os discípulos de Jesus, e aí Jesus vai ensinar para eles, Aí eles vieram confrontar Jesus, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, quem é esse? Por que vocês estão discutindo com meus discípulos aí? O que está pegando aí? O que está acontecendo? E um dentre a multidão respondeu, mestre, demônio? Anotei, não é possível que eu anotei a referência errada, peraí. É o 15. É Mateus, o irmão abriu errado, abriu Marcos. Mateus 9,15. Respondeu-lhe Jesus, pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Ou seja, Jesus é o noivo. Jesus, e hoje nós vamos falar muito sobre Jesus aqui, vai ser poderoso, diga amém. Jesus estava com eles. E aí Jesus falou que quando o noivo estiver presente, não tem que jejuar. Irmãos, olhe para cá, Jesus vai voltar e Ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E nesses 1000 anos que nós tivermos com Ele, nós não vamos ter que jejuar nenhuma vez, diga amém? Ou seja, você tem uma grande oportunidade hoje em vida, sabe, de se doar, de pagar um preço em prol, sabe, que Deus faça mais. É sempre assim, quanto mais nós buscamos o poder de Deus, a presença dEle, jejuamos e oramos, mais Deus faz. Mas aí Jesus fala assim, irmãos,
Vamos ler junto, irmãos? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Profetize na vida do irmão, fala para ele: jejuar, irmão. Uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, eu não jejuo porque eu sinto fome. Eu falei: uai, irmã, todos nós sentimos. Então, pare de dar desculpa, irmãos. Nós só temos essa vida, esse tempo. Deus não vai, Jesus aqui, ele não vai obrigar você. É uma oportunidade que você tem. Alguns vão jejuar depois, escondido, quando o anticristo estiver aqui, estiver lá passando fome, escondido, como vai acontecer na grande tribulação. Aí vai ser um jejum meio forçado. Hoje não, hoje é espontâneo, sabe? A gente faz porque nós queremos Deus, queremos mais do Senhor, queremos milagre na nossa casa. Quantos querem milagre na sua casa? Eu quero mais, quero que Deus faça mais. Então eu quero que Deus mova na minha vida. Então quando eu jejuo, eu fico mais sensível, eu fico mais quebrantado. No início eu fico mais nervoso, você fica mais nervoso, sua carne parece que aflora, diga amém. Aí Deus fala para a pessoa que está do lado: Deus vai te quebrar todinho, irmão. E aí, entende, mas a sua fé vai crescendo, porque a fé, irmãos, levanta a sua mão, faz assim com a sua mão, diga: a fé é as mãos para receber as bênçãos. Então as bênçãos, elas estão liberadas. Nós falamos isso domingo passado, são mais de 7.000 bênçãos que temos na palavra de Deus, e o Senhor, ele já liberou, e a minha fé é que faz eu me apropriar dessas bênçãos. Então quando a gente jejua, nosso espírito fortalece, e nós vamos estar usando justamente esse livro, Movidos no Espírito. Teremos live durante o dia, várias, cada discipulado vai fazer uma também, eu vou fazer uma principal, para nós estarmos compartilhando ali o livro. E nesses 21 dias nós vamos buscar o reino em primeiro lugar. E aquelas outras coisas que não é a principal, vai cair na sua mão. Diga amém. O problema seu é esse, é que às vezes você busca tudo em primeiro lugar. E o reino de Deus é a última coisa. Aí você está fazendo o contrário da forma que Deus age. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, aí as bênçãos, ela vem até você, ela chega até, Deus sabe o seu endereço. Diga: obrigado, Jesus. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos justamente sobre isso. Deus fala pelo Filho, e o texto básico que nós vamos usar aqui está lá em Hebreus, capítulo 1, o versículo 1 ao 3, que nós vamos ver aqui a apresentação de Cristo, a nova aliança, um novo tempo. Nós podemos viver coisas maiores com o Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diga: a expressão exata do seu ser. Que coisa linda! Jesus é a expressão exata do nosso Pai. Você quer conhecer a Deus? Veja Jesus. Nós começamos agora no nosso seminário, no nosso curso pastoral, estamos estudando Mateus. E Mateus é maravilhoso porque é Jesus falando. Então você vai estudar a vida de Jesus, o que ele falou, o que ele ensinou, como ele viveu. E você sabe, o autor aqui de Hebreus, ele fala que Jesus é a expressão exata do ser aqui. Esse ser, por que esse ser é maiúsculo? É porque é Deus. Então Jesus, diga: Jesus é Deus. E a forma de nós vermos a Deus é olhando para Jesus. Eu estava pensando nisso essa semana, estudando, e é interessante que Moisés queria muito ver a face de Deus, e aí Deus falou: eu vou passar e você vai me ver de costa. E aí ele só viu ali, ele não viu a face de Deus. Mas Deus foi bondoso com Moisés, porque quando Jesus estava aqui na terra, teve um momento que Moisés e Elias apareceram ali, e ali Moisés pôde ver a face de Deus, porque Jesus, diga: Jesus é a expressão exata do nosso Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, basta nós olharmos e estudarmos Jesus, e nós iremos saber como Deus é, porque Ele é a expressão, diga, exata. Então, assim, é aquela coisa assim, exata, o número é igual. Olhar o que Jesus é, o que Jesus fez, Ele revela o Pai. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E a Bíblia diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade
nas alturas. Diga amém. Então tudo começa pelo falar de Deus. Havendo Deus outrora falado, como nós lemos lá no versículo 1, Deus fala de diversas formas. Agora, quando Deus cala, Ele é um mistério. Deus é sempre um mistério. Mas quando Deus fala, Ele se revela. Quando Deus fala, 4 coisas acontecem. Primeiro, a primeira delas é luz. Quando Deus fala, vem a luz. Quantos querem mais luz de Deus na sua vida? Oh, irmãos, o que nós precisamos é da luz de Deus. O Senhor é essa luz. Quando Deus fala, a luz resplandece. Onde a palavra de Deus, a luz envolve entendimento, visão, conhecimento, sabedoria. Quantos querem mais luz de Deus? Diga amém. Então, esse falar de Deus libera essa luz. Quando Deus fala também, irmãos, a palavra de Deus, quando liberada, ela traz vida. Abre lá em João 6:63 para nós vermos isso. Que quando o Senhor fala, traz vida. João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, diga, são Espírito. Diga, são vida. Então a palavra do Senhor, ela é vida. Lá em João 1:4, vai lá para João 1:4 também, ele fala justamente disso, que a vida, João 1:4, a vida, vamos ler junto, irmãos? A vida estava nele. Vamos ler de novo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é precioso. Jesus é vida. Ele é vida. Quando você se enche dele, quando você se alimenta dele, quando você se alimenta da palavra, você é cheio dessa vida, e você se torna forte, você sabe, é a vida do próprio Deus, na palavra a vida. Então quando você toca na palavra, a palavra de Deus está dizendo que ela é vivificada. Quando há um falar divino no meio dos irmãos, a igreja se enche de vida. Tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que esse é o tempo do liberar, da palavra revelada, dos seus olhos serem abertos. Diga amém. Você sabe, quando Deus fala também, irmãos, há poder. Então a palavra, ela diga, traz luz, diga vida e poder. Então quando nós pregamos a palavra do evangelho, é liberado poder. Só o fato de você sentar aqui, isso é tão precioso. Todo domingo você deve vir ao culto e sentar, como a ovelha ali dos Salmos 23, que ela senta e ela vai pastar e ela vai se alimentar, porque o verdadeiro alimento vem do Senhor. O próprio Jesus disse isso, né, irmãos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos um espírito que precisa de ser alimentado, e cada vez que você vem a um culto, que você está aqui, é uma oportunidade de você receber palavra de Deus. Diga amém. E essa palavra, irmãos, ela gera poder para fazer coisas que nós, na nossa força, no nosso braço, humanamente, nós não iríamos conseguir, mas no poder de Deus nós podemos todas as coisas. Amém? E por último, a palavra, ela gera fé. Olha lá em Romanos 10:17. Isso é poderoso. Vamos ler junto, irmãos? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga, palavra de Cristo. Ou seja, Novo Testamento, nova aliança. Essa é a palavra de Cristo, é essa palavra que traz fé. E aí você come. É muito interessante que às vezes a gente prega, né? E aí a gente fala, irmão, o que o pastor pregou domingo? Aí você pergunta lá na quarta. Aí, irmão, ninguém lembra quase nada. Irmão, olha aí na revista, né? Tem a revista aí. Aí você fala, meu Deus, irmão, será que ele não aprendeu nada? Você sabe que até quando você esquece, só de você ter vindo, ouvido a palavra, você recebe essa comida, e agora você vai receber vida, vai receber luz, vai receber poder e vai crescer em fé. Diga amém? Porque a palavra é assim. Não é assim também com a comida? Às vezes eu perguntar aqui para você, o que você almoçou ontem? As irmãs que fizeram sabem, mas às vezes alguém que comeu aqui já não lembra. Eu estou tentando lembrar o que eu comi ontem na hora do almoço. Não lembro. Mas já está aqui. Está até aqui. Você recebe energia, né? Você recebe aquele alimento. E aqui a palavra de Deus está dizendo que a fé vem pela pregação. Então tem irmãos que volta e meia ele está fraco.
Ele fica fraco, desanimado, inconstante, está faltando palavra, está faltando você ir ouvir palavra, ler a palavra, ouvir pregação. Fala para o irmão que está do seu lado, palavra de Cristo, irmão. O problema é quando você fica ouvindo palavra da lei, palavra de Moisés, porque Moisés aponta para a lei. Essas palavras, elas não geram fé, mas a palavra de Cristo, ela gera fé em nós. Diga amém. Então, o Senhor primeiro, então, ele fala que ele falou aos profetas, e depois ele usou vários homens de Deus ali, que seriam canais, para que a palavra fosse liberada. E você sabe que desde o início foi assim. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, Deus, primeiro ele falou ao nada, e aí naquele tempo então não existia nada, e aí ele fala ao nada, e ali a palavra é liberada. Olha lá em Romanos 4,17, para a gente ver isso. Mas quando o Senhor então começa a falar, a luz vem, e a vida é produzida, e tudo isso é poderoso. Ele diz assim, ó, Romanos 4,17, é só o finalzinho. E chamou a existência as coisas que não existem. Diga, e chamou a existência as coisas que não existem. Então isso é a palavra do Senhor, é o poder de Deus. O Senhor, quando Ele fala, vem, a vida vem, o Senhor vai movendo, e tudo isso é poderoso. Vai lá para Hebreus 11:3 também, para nós vermos isso. Então a obra de Deus, ela é feita pelo meio do seu falar. Deus fala e nós nos apropriamos dessa palavra. Eu quero profetizar isso na sua vida. Você vai ter palavras de Deus, amém? E aquelas palavras que já foram liberadas na sua vida, que às vezes você até esqueceu, o Senhor vai trazer a memória, e você vai começar a crer, vai começar a declarar, e Deus vai trazer a existência, amém? Eu quero declarar sobre a nossa igreja, que agora no final de novembro, nós vamos batizar mais de 100 pessoas, diga amém? Então assim, tudo é fé, você fala, você declara, e você crê, e o Senhor então Ele vai mover em nossa direção. Aqui em Hebreus 11, versículo 3, ele fala, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Irmãos, o caos, não tinha nada, pela palavra do Senhor, mudou tudo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é a forma de Deus agir. A obra de Deus, ela é feita, então, por meio do seu falar. O verdadeiro trabalho para Deus é receber a sua palavra. Você recebe a palavra de Deus, e daqui a pouco você vai confessando e vai declarando, e Deus vai fazer através de você, diga amém? E Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida. Então tudo isso é poderoso. Mas você sabe, Deus usou os profetas, usou os pais, usou tantos homens de Deus ali que nós temos no Velho Testamento, mas chegou uma hora que Ele mesmo vai falar, Ele mesmo vai se revelar. É quando o Filho vem, é quando Jesus vem. Abre lá em João 1,18, olha o que ele fala. Você sabe, Jesus é Deus, diga, Jesus é Deus. Isso é importante você compreender isso. Não aceite qualquer ensino contrário a isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, diga, unigênito. Está vendo que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui ele está falando de Jesus. Jesus era esse Filho unigênito. Jesus era o Filho de Deus. E ele estava ali no seio do Pai. E agora ele vem e ele vai se revelar. Então uma vez, vocês lembram lá de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora Jesus, ele não vai ser só o Filho unigênito, ele vai se tornar o primeiro, porque através da vida deles, todos nós que aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Filho é a definição, é a expressão de Deus para nós. Se você quer conhecer a Deus, você precisa então ver Cristo nos evangelhos. Jesus é essa expressão. Jesus ele é tudo. Por isso que é triste quando você vai num culto, você vai numa igreja e ouve a palavra, e a palavra não fala de Cristo, fala de comportamento, fala de conduta, fala de um monte de coisa, mas não fala de Jesus. O que muda a nossa vida é Jesus. Quando você come de Jesus, Ele vai transformando você, diga amém? Então tudo, diga, por meio do Filho, é por meio dele. Olha lá no versículo 2, volta lá para Hebreus 1.
Nos últimos dias, Deus fala por meio do Filho. Essa expressão aqui, olha o que ele fala. Hebreus, meu querido. Isso. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Vamos ler junto, irmãos? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essa expressão nos últimos dias aqui, ela pode ser traduzida como no fim desses dias. No fim desses dias. Ou seja, é uma expressão que indica o fim de uma dispensação, que é a dispensação da lei, e agora o Senhor nos introduz a uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Diga, a dispensação do Filho. E quando nós falamos graça, irmãos, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Jesus. Jesus é a graça. Jesus é tudo para nós. E agora nós vivemos nessa graça. Diga amém. Vai lá para Hebreus 1:3 para você ver que a palavra de Deus diz que Ele é o resplendor da glória. Olha o que o versículo diz. Ele é o resplendor da glória. Diga, o resplendor da glória. Ou seja, Ele que expressa essa glória do Senhor, né? Ele é o Filho, e que brilha, e que mostra o brilho do nosso Deus, do nosso Senhor. Ele é a expressão exata do seu ser. Olha o que diz lá. Vamos ler junto, irmãos? É a expressão exata do seu ser. Esse é o nosso Deus. Então, uma maneira, pastor, como que eu posso conhecer mais de Deus? À medida que eu vou leio os evangelhos e vou conhecendo a respeito de Jesus, mais nós vamos tendo conhecimento a respeito do nosso Deus. Então, se você quer saber o que o Pai quer fazer por você, basta você ver o que Jesus fez. Você sabe, Jesus, quando Ele esteve entre nós, Ele não negou cura para nenhum, Ele curava a todos que chegavam até Ele, porque essa é a vontade de Deus. Deus sempre quer curar os seus filhos. Diga amém. Tem irmão que às vezes vai pedir oração e falar, pastor, ora, mas vamos orar para que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é curar, porque a Bíblia diz que Jesus curava a todos. Diga amém. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, o que Jesus fez revela o nosso Deus, o nosso Pai. Então, alguns se relacionam com Deus baseado com medo, baseado em ameaças, mas isso é estranho, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, Ele não ameaçou ninguém, ele não gerava medo nas pessoas. Ou seja, às vezes temos uma imagem errada de Deus, porque não enxergamos Jesus, e vemos que Jesus é essa expressão exata de Deus. Então por isso que temos que avaliar e olhar muito, é um novo testamento, é uma nova aliança. Então é isso que vai fazer a diferença no seu relacionamento com o Senhor. Você sabe, nos evangelhos nós vemos isso. Jesus era humilde, Jesus, Ele era extremamente gracioso, né? Quando Ele estava ali, você vê o nome, né? O próprio nome dele, quando Ele vem, o Senhor fala, olha, o nome dele é Deus conosco. Ou seja, você tem um Deus que agora caminha com você. Você não tem mais que se sentir só, você não tem que se sentir abandonado. Quando você estiver sentindo essas coisas, você fala, não, Deus é comigo, Deus está comigo, porque esse é o significado do nome do nosso Senhor. Diga amém. Levanta a sua mão e diga, Deus conosco. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não está só, meu querido. Você sabe, esses dias fiquei vendo ali, né, não sei se vocês viram, um pastor de uma outra tribo aí, que suicidou. Vocês viram? Parece que estava em outro continente. Era no nosso continente ou era na África? Não sei, sei que era de... Meu Deus, eu fico pensando, como que um pastor chega ao ponto de tirar a própria vida? Entende? Então todos nós estamos sujeitos a não ter a revelação, a não ter essa busca, essa intensidade no Senhor, a tal ponto de saber que nós não estamos só, não interessa o problema, a luta que você enfrenta, o Senhor é contigo. Diga amém. Isso traz, irmãos, alegria e satisfação ao nosso coração. Então a maior expressão de humildade que aconteceu no universo foi quando Deus se fez homem, quando Jesus veio, né? Veio ali, né, um bebê. E eu fico pensando, Jesus foi o único homem que pôde escolher qual cidade ele ia nascer, qual ia ser, né, qual família ele ia vir. E você sabe, Jesus escolhe Belém, que era a menor cidade de todas de Israel.
E aí ele escolhe uma família pobre, ele nasce e vai ser colocado agora ali numa manjedoura. Jesus é humilde, esse é o coração dele, o nosso Deus é humilde. Então, sendo Deus, ele também aprende a se submeter. Quando ele tem ali 12 anos, e os pais levam ele para o templo, e aí ele começa a conversar ali com os mestres, e aí Jesus é Deus, ele é Deus, ele tem 12 anos, mas ele é Deus. E aí, para que ele pudesse responder, ele faz perguntas para os mestres, e os mestres, como não sabem a resposta, pergunta de novo para ele: e você, o que você pensa? E ali Jesus então começa a ensinar, mas você vê aqui a humildade do nosso Senhor, porque ele ouve, ele responde, ele agora é um menino, ele está ali entre nós, ele vai ter que aprender. Você sabe, irmão, você tem ideia do que é isso? Deus se submeter a um ser humano? Foi isso que aconteceu. Jesus se submete a José e a Maria, ele desce com eles para Nazaré, ou seja, ele é submisso. Sua mãe, porém, guardava tudo ali no coração, e a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça. Abre lá em Lucas 2,46 para nós vermos isso. Lucas 2,51, vamos pular. Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Diga, submisso. Que coisa, né? Vivemos um tempo tão difícil, onde as pessoas não querem se submeter. Só que Jesus era submisso. Você não tem ideia do que nós estamos falando. Nós estamos falando de Deus. Deus se submeteu. Deus se submeteu. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aí olha o próximo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui fica um princípio para nós. Se você quer graça de Deus na sua vida, aprenda a se submeter. A se submeter. A submissão, ela atrai a graça e o favor de Deus. Isso aconteceu com Jesus, isso também acontece conosco. Diga amém? Então os homens se submetem àqueles que são mais fortes, às vezes ou mais sábios, mas o Senhor que é Deus, ele se submeteu a quem sabia muito menos do que ele. Seu nascimento foi magnífico, sua infância foi cheia de beleza, e a sua bondade e gentileza eram tremendas. Então a maneira como o Senhor tratava os pecadores era surpreendente. Quando a gente vai passear na Bíblia ali, nos evangelhos, a gente fica impressionado como ele tratava os pecadores, sempre de uma forma gentil, sempre de uma forma amorosa. Hoje, muitas vezes o que a gente vê em muitas igrejas é as pessoas não tendo amor, não tendo, na hora que alguém peca, já trata ali o irmão como um grande pecador, um leproso. Só que Jesus não era assim. Aqui a gente está vendo como é Deus, e Deus é justamente dessa forma. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver como Deus era. Lá em João 3, Jesus vai conversar com o fariseu Nicodemos, e aí tarde da noite, e Jesus poderia falar para ele assim: Nicodemos, isso é hora, por que você está com vergonha da gente conversar mais cedo? Você está com vergonha de mim? E não, Jesus não fala nada disso. Jesus vai falar para ele, vai ensinar, vai pregar para ele, porque Jesus é assim. Ele mesmo que o cara ali, né, Nicodemos, não queria ser visto com o Senhor não repreende, nem fala, volta amanhã, na hora de dia a gente conversa, para todo mundo ver. Não, o Senhor sempre dócil e gentil. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus é dócil e gentil. Sempre, essa era a forma que ele agia. Veja a gentileza e o amor do Senhor, como ele trata a mulher samaritana ali, né, em João 4, ele poderia chegar e falar: olha mulher, você é uma pecadora, mas não, ele vai procurar alguém comum, vai falar de água para ela, vai conversar ali, sabe, em nenhum momento, e você vê sempre um Senhor amoroso, gracioso. Esse é o nosso Deus. Diga amém? Deus é bom. Diga, Deus é bom o tempo todo. Então esse é o nosso Senhor, sempre gracioso, sempre amoroso.
Então Deus que chega pedindo, Ele não é ameaçador. Ele chegou pedindo água para aquela mulher, Ele falou, você podia me arrumar uma água? Então a mulher ficou perplexa, abre lá em João 4:9, para a gente ver isso. Ela fala, como que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então assim, ela ficou impressionada. E aí Jesus fala, olha, se você conhecesse o dom, vai lá para o próximo. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Ele é o nosso Senhor, diga amém? Isso é poderoso. Então o Senhor estava ali, querendo saciar o coração daquela mulher e mudar a vida dela e salvá-la. Ele é o Messias. Você sabe, aqui é quando Jesus se revela como Messias, para uma mulher dessa, uma pecadora, uma samaritana. Que coisa, esse é o nosso Senhor. Vai lá para João 4:26, para a gente ver isso também. Para Nicodemos, ele não fala que é o Messias, mas ele fala da salvação, fala que era necessário ele nascer de novo, mas para ela, ele fala, eu sou o que falo contigo. Aqui é quando Jesus se revela como o Messias. Então esse é o nosso Senhor. Ele se compadece quando ele vê alguém triste, alguém passando uma luta, sabe, o coração dele é esse coração de compaixão, de misericórdia. Vai lá em Marcos 1:40, o leproso aqui queria ser curado, e aí ele fala para Jesus, se quiseres, podes me purificar. Jesus poderia olhar para ele e falar assim, ué, mas você está querendo dizer que eu não sou bom? Porque se eu não quero, é porque eu não sou bom. Mas Jesus não, aí ele só fala, eu quero. Olha que coisa linda. Olha o próximo versículo. Aí Jesus fala, Jesus profundamente compadecido, olhou para aquela pessoa que estava ali leproso, totalmente doente, destruído, era rejeitado. E aí ele estendeu a mão, tocou nele, falou, eu quero, fica limpo, diga glória a Deus. Você sabe que tem muitos irmãos que são assim, não tem ainda a revelação de que Deus já fez, de que Deus o ama, de que Deus é bom, de que Deus já quer sempre te abençoar, e ele fica, será que Deus quer mesmo? Será que Deus quer mesmo me abençoar? Será que Deus quer mesmo me curar? Ele sempre cura, Ele sempre quer, diga amém? O problema nunca está em Deus. Já contei aqui para os irmãos, uma vez eu estava fazendo um curso, e aí das pessoas que estavam ali, um deles era pastor também, a maioria do grupo não era pastor, e aí ele falou, olha, eu converti, e eu vim de uma vida totalmente promíscua, e aí eu converti, eu já tinha HIV, e aí já tem 10 anos que eu converti, e eu oro, e aí eu entendi que Deus curou vários dos meus amigos, mas Deus não quis. Aí eu já, não, peraí, parou, vamos voltar aí que tem alguma coisa errada, que não bate com a palavra de Deus. E aí eu falei para ele, não meu querido, Deus quer sim, Deus quer, e ele na verdade lá na cruz ele já te deu a sua cura. Então você está dizendo que o erro está em mim? Eu falei, sim, nele não. Deus fez tudo, por isso nós vamos terminar aqui hoje concluindo, que a Bíblia diz que Ele está assentado, porque Ele já concluiu a obra, diga amém? Então essa é a vontade de Deus, Ele sempre quer fazer, porque esse é o coração do nosso Senhor, e é por isso que em Hebreus fala que Ele é a expressão exata do nosso Pai, Ele expressa, o Senhor, diga, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Fala isso para o irmão que está do seu lado, fala para ele, ele tem compaixão e misericórdia por você. Então, Jesus era assim. Em outra ocasião, o Senhor estava numa sinagoga e veio um homem com a mão ressequida, e aí Jesus nem era o pastor lá da sinagoga, mas Jesus manda chamar ele para o meio, e aí Jesus já toca nele, já o cura, e aí os fariseus vêm, mas será que é lícito, curar no sábado? E Jesus simplesmente vai lá e restaura a vida daquela pessoa. Vai lá para Marcos 3 para a gente ver isso. Marcos 3:5. Porque ele é Deus, Ele é poderoso, Ele nos ama.
Aí ele viu a dureza, ó, olhando ao redor, ele foi indignado. Olha o que deixa Deus indignado. É quando ele vê que as pessoas não têm amor, não têm compaixão. E aí sim ele fica indignado. E aí ele viu a dureza do coração daquelas pessoas. E aí ele falou: estende a mão. E aí ele estendeu a mão e Jesus curou. Diga glória a Deus. Olha o versículo 6. Retirando-se os fariseus, eles não queriam ver, ele não estava preocupado com as vidas, com as pessoas, ou que elas fossem curadas, não, eles só tinham preocupação com a lei, eles não tinham preocupação com as pessoas. E aí Jesus, então, ficava indignado com isso. Olha a mulher hemorrágica, ela estava ali, e aí ela toca em Jesus, e poder de Deus sai dele, e aí aquela mulher é curada. Então e aí Jesus vai lá para Lucas 8:43, para nós vermos isso. Jesus fala para ela: olha, a tua fé te salvou. Ele poderia falar: como que você toca em mim? Eu sou um homem santo, mulher não pode nem tocar em mim. Mas ele não, esse é a imagem, sabe, que é a pintura que nós temos que ter de Deus. Deus não está no trono, sentado com um porrete na mão, e tudo que você faz de errado, Ele desce o porrete em você, não. Olha a imagem que Jesus mostra para nós de Deus, e aqui em Hebreus fala que Jesus, diga, é a expressão exata de Deus. Então é isso, esse é o nosso Deus, e nós somos filhos de Deus. O que Deus fez na vida de Jesus, Ele vai fazer também, através de Jesus, né? Deus Filho, que é Jesus, o Senhor vai fazer também na nossa vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: tem esperança para você, porque Deus vai te mudar, irmão. Porque à medida que nós contemplamos Jesus, como nós estamos fazendo aqui, olhando para Jesus, e cada dia mais apaixonado por Ele, com o coração nele, mais o Senhor vai transformando a nossa vida. Certa mulher que havia 12 anos, e os médicos já tinham falado para ela: vai para sua casa até você morrer, ou seja, não tinha mais, vai para o 44, veio por detrás dele, lhe tocou na orla, e na hora que ela tocou, parou, na mesma hora, ela foi curada. Diga glória a Deus. A beleza do Senhor é maravilhosa. Então, quando Ele é ousado, Ele não é injurioso nem áspero. Quando Ele é gentil, sabe, Ele é sempre gentil, sempre digno. Essa é a forma do Senhor agir e ser conosco. Agora vai lá para João 8, versículo 3. João 8, 3. Vamos passear na Bíblia aqui hoje, diga glória a Deus. Eu estou encantado, começamos a estudar Hebreus, e é impressionante porque mostra Cristo, mostra Jesus, e é justamente o livro que as pessoas mais entendem errado, é o livro de Hebreus, que mais se levantam contra nós, é usando versículos de Hebreus para dizer que é uma loucura, a nossa crença de que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos filhos. Profetiza na vida do irmão a boa obra que Jesus começou na sua vida. Fala para ele: Ele vai completar. Fala para ele: eu vou esperar. Por que casais desistem, separam? Porque desistiu, perdeu a esperança, não acredita mais. Não, nós vamos junto. Eu sempre falo para minha mulher: vamos junto até o final. Esse ano a gente faz 20 anos de casado. A gente ia fazer uma viagem, eu falei: não vamos fazer não, nós vamos pagar as parcelas da casa, Deus nos deu um apartamento, né, nosso sonho. Ela: é verdade, não vamos, já falei para ela, nós não vamos viajar, mas você sabe, é assim, é até o fim junto, sabe, e nós como igreja também não vamos desistir das pessoas não, elas vão crescer, elas vão responder, e nós vamos estar ali. Elas podem desistir de nós, mas nós não desistimos dela não, amém? Dia desse um irmão ficou bravo aí, falou umas coisas para o novo convertido. Eu falei: mas agora você vai lá atrás dele, visita ele lá e pede perdão para ele, porque ele pode fazer isso com a gente, mas nós não, nós somos gentios, nós somos nobres, nós olhamos para uma pessoa que é doente, e ainda, né, as pessoas chegam na igreja, a maioria delas chegam com a alma destruída, elas são doentes, elas precisam de cura, elas precisam de restauração, elas precisam de conhecer o amor de Deus. Então nós é que somos os canais de Deus, diga amém. Aí olha o que diz aqui, ó.
os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que estava lá, meu Deus, estava cometendo adultério. Só que eu fico pensando, pegaram só essa mulher? Eu acho que tinha um fariseu lá junto com ela. Tenho quase certeza. Só que pegaram só ela. Está tudo errado. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que disser? O que você fala? O que você acha que tem que ser feito? Eles fizeram isso, irmãos, para testar Jesus, para ter como acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Que coisa. Imagina aquele momento tenso, difícil, viu? Uma situação bem difícil. E aí Jesus ficou calado, aí eles insistiram. Fariseu canseiro. E aí eles insistiram, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O que será que ele estava escrevendo, hein? Que coisa, ele é Deus. Era Deus ali conversando, né, com as pessoas ali num momento embaraçoso, difícil. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Você sabe quando é que alguém consegue vencer os pecados? É quando nós temos revelação de quanto nós somos amados e perdoados pelo Senhor. Talvez você chegou aqui hoje e vive debaixo de condenação, acusação, se sente culpado, condenado por coisas que você fez. Eu tenho um parente próximo meu que tudo que ele sofre hoje, ele fala: é porque eu fiz isso, eu mereço, eu estou pagando. E eu falo para ele: não, Jesus já te perdoou. Não há condenação, os nossos pecados foram perdoados, diga amém? E aí uma vez que o Senhor traz aqui essa revelação para essa mulher, e fala para ela: eu não te condeno. Isso ele está dizendo para uma pecadora, que acabou de ser pega ali. Essa é a palavra que o Senhor fala para cada um de nós: eu não te condeno. Aí depois que ele te fala: eu não te condeno porque eu te amo, porque eu morri para te salvar, você é meu filho. Aí ele fala: vai, mas não peca mais não. Não faz bem para você não. Pecado não é legal, não faz bem para nós. Mas nós só vencemos o pecado quando nós não aceitamos viver mais debaixo de condenação. Diga amém? O que mais? Vamos continuar aqui. Interessante que nesse texto aqui, eu esqueci de dizer algo importante. Jesus fala para ela: volta lá. Isso. Ele chama ela de mulher. E aqui essa expressão mulher, na época de Jesus, era uma expressão de carinho. Porque é a mesma palavra quando Jesus fala para Maria ali na cruz, que ele fala para ela, né? Ele fala: mulher, aqui está o seu filho. Aí ele está falando mulher, ou seja, é a mãe. Está falando para a mãe, ou seja, uma forma carinhosa. Maria Madalena, quando encontra Jesus ali depois que ele ressuscita, Jesus fala para ela mulher, ou seja, era uma forma carinhosa. Olha como Deus trata as pessoas. Onde eu moro ali tem muitos moradores, tem muitos drogados, alguns, eles ficam uns 3 ali, volta e meia eu vejo uns deles ali andando. Que vida triste. Quando você olha para uma pessoa dessa, você olha com um olhar de amor, compaixão, ou você se sente melhor do que ela? Você acha que você é melhor, menos pecador do que eles? Porque os fariseus eram assim. Os fariseus pegaram essa mulher aqui e falaram: olha, é pecadora, ó.
E Jesus naquele dia ensina que todos nós temos pecados. E nem por isso Deus deixa de nos aceitar, porque o Senhor nos perdoou e Ele já pagou a nossa dívida ali na cruz. Diga amém? Então a obra do Filho, Ele criou todo o universo. Vamos ver aqui, vamos voltar lá para Hebreus 1:3, para nós vermos isso. Quantos irmãos do louvor sobem aqui? Hebreus 1:3. Ele diz assim, ó: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é poderoso. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele, e nós decidimos ficar com essa palavra. Diga amém? Depois de ter feito a purificação dos pecados, todos os nossos pecados já foram perdoados ali na cruz, todos. Levanta a sua mão e diga: não há condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Não tem condenação, não tem dívida. Todos os nossos pecados, passado, presente, futuro, todos eles, Jesus já pagou, nós fomos perdoados. Você sabe, no Velho Testamento era assim, eles matavam um animal ali para cobrir com o sangue, mas teve um dia que Jesus, ele era esse cordeiro, e aí não era mais para cobrir, ele mesmo, o sangue dele, pagou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Você sabia que o sacerdote, ali não tinha lugar nenhum para ele sentar, não tinha lugar para ele sentar. Por quê? Porque ele fazia que hoje, né, a purificação ali, a pessoa pecou, levou, mas amanhã ia ter que fazer tudo de novo. Mas teve um dia que João Batista olha para Jesus e fala para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, o Cordeiro vem e o Cordeiro vai morrer. E depois ele vai, olha o que ele diz aqui, ó: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Coloque-se de pé. Jesus está hoje assentado. Ele está sentado. Sabe por quê, irmãos? Feche os seus olhos. Porque está consumado e ele já concluiu a obra. Você não tem mais que viver uma vida triste, penosa, cheia de sofrimento, de amargura, de acusação. Não, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos recebe. Como nós falamos aqui hoje, Ele é a exata expressão de Deus. O que está cansando? O que está te deixando cansado esses dias? São as dívidas? É no casamento? É com o filho? Deixa o Senhor hoje pegar o seu fardo, que o jugo dele é leve e suave. Ele já concluiu, ele já fez tudo, nós temos apenas que crer e desfrutar dele. Oh Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, cada domingo, Senhor, que nós estamos aqui juntos, nós temos a oportunidade de ver a expressão, de ver e conhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus. Pai, que o nosso coração seja tomado de amor, de afeto, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, viver como o Senhor vive. O Senhor se assentou, porque o Senhor concluiu a obra, e eu declaro, ó Deus, sobre meus irmãos, vida. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro em nome de Jesus aquilo que tem, Senhor, às vezes tentado trazer tristeza, depressão, Senhor. Nós declaramos que a Tua palavra é viva, traz vida, traz luz, Senhor, aos corações de cada um, Senhor. Oh, vamos adorar o Senhor. Tu és digno de louvor.
vida, a sua casa, o seu coração ao Senhor. Nós somos dele, nós estamos aguardando a vinda dele, nós iremos viver eternamente com ele. A palavra diz que a vida eterna é conhecer a ele. Oh Jesus, oh Jesus, Senhor, eu declaro vida, eu declaro, Deus, sobre cada pessoa que veio a esse culto, Senhor, que hoje eles vão sair daqui cheio de vida, cheio de paz, cheio de alegria, porque essa é a imagem que nós guardamos do nosso Deus. Um Deus que sorri para os filhos, um Deus que é amável, um Deus que é bondoso, um Deus que é gracioso, Senhor. Oh, xerebacharalabachará. Oh, te exaltamos, te Cumprimente 3 irmãos, fala para ele: eu declaro uma semana de paz, de vida, em nome de Jesus. Estamos encerrados, irmãos.